Senhores, quando a gente pensa ou quando a gente lida com a teoria de Hans Kelsen, a gente tem que entender, num primeiro momento, o contexto em que esse autor está desenvolvendo a sua teoria e, conjuntamente, como é que a teoria foi construída. Só para vocês terem uma ideia, né, a obra principal de Kelsen seria esse livro, né, A Teoria Pura do Direito. E hoje tem uma versão mais bonitinha da mesma editora, a Martins Fontes, mas nós estamos eminentemente falando de um autor que está escrevendo o seu texto aqui no período principalmente entre guerras. Ou seja, primeiro vamos contextualizar o autor, depois vamos contextualizar o livro para que vocês entendam como é que funciona o movimento da teoria do Kelsen. Perfeito? E dentro desse cenário, a gente precisa entender, primeiro o seguinte, né, Kelsen está escrevendo no meio da República de Weimar, que vai ficar conhecido como o período entre a Primeira e a Segunda Guerra na Alemanha. Kelsen não é alemão, Kelsen é austríaco, mas que, diante de todo o cenário da crise econômica da Primeira Guerra Mundial, ele vai sair de Viena e arrumar um emprego para lecionar em Berlim. Há uma oportunidade de trabalho e Kelsen aceita essa oportunidade de trabalho exatamente mudando-se, inclusive, de país. Outra coisa, Kelsen é de origem judaica. Então, diante de um movimento crescente de antissemitismo, Kelsen percebe que ele vai ser mal visto por boa parte dos professores alemães que, evidentemente, ele tirou um emprego. Né? E é um movimento que está acontecendo na Alemanha, o movimento do antissemitismo, e a ideia de que está vindo um estrangeiro tirar o lugar de um professor catedrático alemão para, consequentemente, ficar com uma cadeira importante, que é a cadeira de Teoria Geral do Direito na Universidade de Berlim. Então, o cenário em que Kelsen está escrevendo é um cenário um tanto quanto pouco convidativo para ele. Nesse mesmo elemento, a gente precisa entender que Kelsen está escrevendo de um movimento que, dentro da República de Weimar, vai ficar conhecido como a crise da teoria do Estado, ou também chamado a crise dos métodos jurídicos na Alemanha, e que, na realidade, representa muito mais uma crise do positivismo do que propriamente uma crise do direito ou uma crise da teoria do Estado. É uma crise da teoria do Estado positivista. É uma crise que foi, de certa maneira, muito deflagrada pelos críticos do positivismo jurídico, ou seja, os chamados realistas jurídicos, e, de certa maneira, os sociólogos. Uma pessoa como, por exemplo, Ferdinand Lassalle, de quem nós já conversamos em aulas anteriores, vai ser aqui uma pessoa que vai incomodar o positivismo jurídico tradicional, partindo do pressuposto da ideia de que, dentro da relação norma e política, a política se sobrepõe à norma. Ou de que o direito, a partir do momento em que ele se desmoraliza, não no sentido chulo da palavra, mas ele se torna amoral, no sentido de que ele não se preocupa mais com o conteúdo, mas apenas com a substância da legalidade de suas normas, ele provoca injustiças, ou ele abre espaço para que a política, de uma certa maneira parasitária, esse direito, passe a comandá-lo. E aí a gente vai ter coisas estranhas, como normas sendo criadas, inclusive, contra a própria Constituição alemã. E isso é importante, né? Isso é importante, porque nesse cenário nós não temos, dentro da própria Constituição alemã, nenhum tipo de mecanismo de proteção da Constituição contra o parlamento. Ou seja, se, para a doutrina do common law, para a doutrina norte-americana, a Constituição
é um conjunto de normas mais importantes e que nenhuma norma editada por um Congresso Nacional ou por um parlamento poderiam violar essa Constituição, na Alemanha o cenário é diferente. Na Alemanha o cenário é diferente. Na Alemanha existe uma regra dentro da Constituição que proíbe os juízes de decidirem de maneira política. É o medo da escola de exegese, né? É o medo da escola histórica de que o realismo jurídico se aflore num momento de crise. E, exatamente, juízes descubram-se como agentes de poder e não meros aplicadores do direito, e não meros operários do direito, e no meio desse cenário todo, eles resolvam dar um golpe de Estado, né? Um golpe de juízes, propriamente dito. O estranho é que isso não é novo, mas bom. Um golpe de juízes contra a Alemanha, né? Contra o projeto desta Alemanha do pós-Segunda Guerra Mundial. Perdão, do pós-Primeira Guerra Mundial. E por que isso é um medo muito grande? Porque vamos imaginar que a Alemanha saiu derrotada da Primeira Guerra. Vamos imaginar que os países do eixo vencedor da Primeira Guerra estão vigiando a Alemanha com olhos e garras. Então, esses países estão muito preocupados com o que está acontecendo no cenário da Alemanha. E, de certa maneira, a Constituição alemã ela foi uma Constituição, a Constituição de Weimar, de 1919, ela foi uma Constituição que foi chamada por alguns críticos como um autor antagonista, inimigo mesmo de Kelsen, que vai ser aqui Carl Schmitt, membro, inclusive, né, fundador do Partido Nacional Socialista, do Partido Nazista, de uma Constituição covarde. E uma Constituição covarde porque ela é uma Constituição, nas palavras de Schmitt, sem decisão. Ela é uma Constituição que tenta ser conciliadora. Ela é uma Constituição que, em momento nenhum, diz que o povo alemão é o povo ariano, que o povo alemão é o povo católico, que o povo alemão é o povo capitalista, que o povo alemão é o povo de direita, de esquerda, etc. Ela não toma identidade. Ela é uma Constituição plural. Mas, naquele momento, na crise dos métodos jurídicos, ou na crise do positivismo jurídico da Alemanha, isso é visto como covardia. Isso é visto como falta de política. Isso é visto como falta de um governo derrotado assumir a sua cara e dizer, não, eu sou alemão, eu sou forte, eu dou conta, e nós vamos nos soerguer. E aí, essa Constituição, ela delega todas as questões polêmicas para uma complementação através de leis dentro do parlamento. Surge a ideia de que nós devemos, então, ter as chamadas leis complementares. E que essas leis complementares deveriam, então, como o próprio nome indica, preencher lacunas deixadas pelo poder que criou a Constituição. E, nesse sentido, essa Constituição ela é, de fato, ordenada pelos países vencedores da Primeira Guerra para um sujeito chamado Hugo Pross, para que Pross faça a Constituição do jeito que eles, vencedores, querem que seja a Constituição da Alemanha. Então, aqui, Hugo Pross faz a Constituição de Weimar. E diversas caricaturas dos jornais da época mostravam Pross como a imagem de um alfaiate vestindo uma dona gorda com um tecido escrito Constituição. E exatamente o grande desafio da caricatura era Pross colocar uma espécie de micro-vestido nessa dona gorda que era a Alemanha, exatamente mostrando que essa Constituição não cobria a realidade dos fatos, não cobria todos os problemas que a Alemanha tinha e que tinham que ser enfrentados exatamente naquele cenário adverso. Então, nós estamos num momento em que, eminentemente,
Os alemães, juristas ou não juristas, estão extremamente descontentes com o rumo da teoria do Estado, com o rumo das explicações que o direito pretende dar, que mostram ser absurdamente insuficientes. E diante dessa proposta vem Hans Kelsen, ou seja, Kelsen chega nesse cenário de conflito em que diversos autores estão brigando uns com os outros, sem chegar a um ponto de acordo, acerca se devemos ou não devemos, primeiro, abandonar a teoria positivista, e segundo, se mantivermos a teoria positivista, qual teoria positivista nós queremos? Né? Nós queremos a escola de exegese de Savigny, nós queremos uma importação a escola histórica de Savigny, nós queremos uma importação da escola de exegese por Thibaut e por Laban. Quer dizer, qual é o nosso referencial teórico? Qual é a proposta de positivismo, se nós vamos ainda nos manter positivistas, que nós devemos abraçar? E Kelsen, então, tem uma ideia. Né? Kelsen, então, tem uma ideia. Ou seja, ele vai criar uma teoria que não é uma teoria para a Alemanha. Ou seja, não é uma teoria preocupada com, propriamente, vamos dizer, o cenário e o contexto em que a teoria está acontecendo. É muito interessante, porque, e aí a gente já começa a caminhar para a perspectiva da teoria do Kelsen, né, que se nós olharmos a tradução original, aliás, olharmos a tradução original, não, olharmos o título original do livro, Teoria Pura do Direito, nós vamos ver que nós, brasileiros, traduzimos o livro com o título errado. Né? Com o título errado. Porque o título original aqui, né, se a gente olha aqui, na realidade se chamaria Reinheitslehr, e que, basicamente, poderia ser traduzido como uma teoria geral do direito, e não uma teoria pura do direito. Né? O que Kelsen quer fazer é uma teoria geral do direito. Mas o que significa o projeto de uma teoria geral do direito? Dentro, né, dessa ideia, vamos colocar aqui, essa teoria geral do direito, ela quer explicar o direito em qualquer momento histórico ou geográfico. Ou seja, Kelsen está partindo do pressuposto de que ele não está escrevendo um livro para a Alemanha, ou para o contexto alemão, ou para a Áustria, ou para a Inglaterra, ou para o Brasil, ou para qualquer lugar do mundo. Ele está criando uma teoria geral, e essa palavra aqui ela é importante, porque se ela é geral, ela vai abstrair de qualquer elemento particular. Ela vai abstrair de qualquer discussão particular. Ela vai abstrair de exemplos para que exatamente a gente trabalhe com a forma mais abstrata possível de criação de um raciocínio. Isso significa dizer que essa teoria geral do direito, ela é, acima de tudo, uma teoria formal do direito. Ou seja, nós estamos preocupados com a forma que vai assumir a norma e o seu estudo. E nós não estamos preocupados, consequentemente, com os problemas reais ou, tampouco, com os impactos que essa teoria pode nos trazer. Então, isso é muito importante. Ou seja, nós estamos pensando um autor que, de certa maneira, para fugir de algo, ele quer criar uma teoria que se aplique a todo e qualquer sistema jurídico. Né? Seja ele uma ditadura, seja ele uma democracia, seja ele a Alemanha, seja ele o Brasil,
seja um país de common law, né? A teoria do Kelsen, ela se pretende universal. Ela se pretende universal. E, por se pretender universal, ela precisa desse nível de abstração. Ela precisa desse nível de abstração. Ela precisa sair, digamos, do particular e transcender uma esfera metafísica não real. Né? Então, por isso mesmo, é óbvio, a teoria do Kelsen tenta explicar tudo sem necessariamente explicar uma coisa em particular. E é por isso, né, que os franceses, ao traduzirem a primeira edição desta teoria, traduziram eles franceses como teoria pura do direito. Né? E aí, nós, brasileiros, seguindo os portugueses, fizemos a mesma coisa na nossa tradução. Né? Fizemos a mesma coisa na nossa tradução e mantivemos o nome em francês. Mantivemos o nome em francês, ainda que, na realidade, né, o nome em alemão tenha sido Reinheitslehre. Né? Então, da teoria geral do direito para a teoria pura, alguma coisa mudou. Né? Fica parecendo aqueles filmes que, de vez em quando, são traduzidos do inglês para o português de uma maneira tão óbvia que eles acabam contando o final do filme, inclusive. Né? Quer dizer, tinha um filme que, de vez em quando, passava no SBT, da década de 80, que se chamava A Mulher que Matou o Seu Marido. E o marido só morria na última cena. E aí você falava assim, ué, mas que porra é essa? Né? Por quê? Né? Que se entrega tanto no título. Né? Ou então, se a gente pensar, o livro do... Não fugiu o nome, né, do autor, Gordon, alguma coisa, que escreveu aquilo que ficou traduzido para o português como físico. Né? E que, na realidade, o título original em inglês, The Physician, que na realidade é o médico. Né? O físico para o médico tem uma distância abissal. E aí você fica preocupado, porque se o tradutor já errou no título, possivelmente ele errou no resto da história. Né? Mas tudo bem, né? Faz parte essas intervenções. Mas, voltando. Kelsen, então, ele está preocupado em criar uma teoria geral do direito. E aí uma teoria geral que seja, ao mesmo tempo, formal e uma teoria que seja universal. Ela pode explicar o direito de qualquer sociedade, de qualquer momento histórico e, consequentemente, de qualquer lugar geográfico. Por isso, ela não tem substância. E essa vai ser uma crítica. Ela não tem substância. Ela não escolhe valores. Valores como, por exemplo, democracia. Valores como, por exemplo, o conceito de justiça. Valores sobre um conceito do que é bom ou mal. Ela sai dos antagonismos exatamente pela capacidade de abstração. A gente poderia dizer que Kelsen, no direito, inventou a expressão fazer a egípcia. Então, exatamente, ele fez a egípcia na teoria. Todo o universo alemão está desmoronando na cabeça dele e ele cria uma teoria geral. Ele cria uma teoria geral. Por quê? Como mecanismo para se blindar, inclusive. Porque ao criar uma teoria geral, ele não vai sofrer ataques, pelo menos ele pensava dessa forma, de pessoas, por exemplo, como Carl Schmitt, que diriam: peraí, Kelsen, você é um covarde. Você não está pensando a teoria da Alemanha, até porque Schmitt também poderia virar para ele e dizer o seguinte: mas você não é alemão, você é um estrangeiro, você não conhece a história da Alemanha, então quem que você é para chegar aqui, tomar nossos empregos e, consequentemente, ditar para nós como tem que ser o nosso direito? Né? Então, de certa maneira, há aqui uma saída elegante pela tangência. Né? Há uma saída elegante pela tangência que Kelsen vai estabelecer para poder tratar a sua teoria. E isso, né, é importante. Ou seja, vocês não podem deixar de pensar a teoria do Kelsen a partir de uma teoria que está acontecendo dentro deste contexto específico no qual a Alemanha está em chamas. Né? A Alemanha está em chamas
E Kelsen não está preocupado em apagar o incêndio, mas simplesmente fazer o serviço dele. Escrever um livro, dar as suas aulas, e isto acaba sendo extremamente importante para a popularidade de Kelsen, né? Porque como ele não discute no momento em que todos estão discutindo política, ele sai aqui como alguém que está fazendo algo diferente, né? E aí, por isso mesmo, ele consegue conciliar posições antagônicas de, sei lá, ultraliberais a, eventualmente, anarcocapitalistas e tá bom, né? Não é problema. Ele consegue agregar judeus, católicos, islâmicos, porque ele está dizendo, eu não estou falando de religião, estou falando de direito. Estou falando de direito. E direito não é religião. E aí entra o ponto. Por que os franceses deram o título para a teoria que deram? Porque percebam, e aqui é interessante, Kelsen está chamando de teoria pura do direito, nessa suposta tradução, não o direito, essa teoria. Né? A palavra teoria aqui é um adjetivo para teoria. O direito, por outro lado, Kelsen poderia nos dizer, é impuro. Esse direito é impuro. Ele não está fazendo, consequentemente, uma discussão sobre o direito em si. Ele está fazendo uma discussão sobre a teoria do direito, sobre a teoria geral do direito. Isso é extremamente importante que fique claro na cabeça dos senhores. Né? E aí, por isso mesmo, a sua popularidade. Bom, por quê? Né? Teoria pura ele está fazendo. Porque Kelsen diz, todo cientista ele tem que levar consigo um valor fundamental, que é o valor da pureza. A pureza aqui significa o seguinte, né? O cientista, seja ele de qual área, seja ele biólogo, seja ele químico, seja ele físico, seja ele jurídico, seja ele historiador, ele tem que manter um distanciamento acerca do que ele pensa e do que ele descreve. Ou seja, a teoria pura, ela leva a uma relação entre sujeito e objeto. Este sujeito que analisa um objeto, ele não pode se confundir com o objeto. Ele tem que saber que esse objeto é outra coisa. E que exatamente essa outra coisa precisa ser analisada com imparcialidade. Vamos pensar o seguinte, não há maniqueísmos na botânica. O botânico, quando ele olha uma orquídea, ele está muito mais preocupado em descrever os fenômenos do que dar a sua opinião. Ou seja, dificilmente vocês encontrarão um livro de botânica onde, ao final, a conclusão do autor seja esta espécie de bromélia é bonita. Porque o conceito de bonito vai variar. Então, na realidade, o que ele vai fazer? Uma descrição da realidade. Uma descrição de uma realidade. Ele vai explicar fato e causa e efeito. E nada mais. E nada mais. Dentro da construção dessa teoria. Então, para ele, não interessa, consequentemente, se as coisas são boas ou são más, porque as coisas não são boas ou más em si. Uma faca não é necessariamente má. Ela é um objeto. É uma ferramenta. Eu posso usar para preparar alimentos, ou posso usar para cortar o pescoço de alguém. Depende de como eu uso. Não é o objeto em si. Então, a função exatamente deste jurista, quanto cientista, dirá Kelsen,
é abstrair-se de questões morais, políticas, religiosas, etc, etc, etc. Então, a sua preocupação vai ter que ser única e exclusivamente em descrever a relação de causa e efeito acerca das coisas. E, para que ele faça essa relação de causa e efeito, né, ele tem que entender que o objeto não é ele não é o objeto, e há uma distância muito grande entre uma coisa e outra. Um astrônomo dificilmente, né, a não ser que ele queira se sujar enquanto reputação, ele vai virar e dizer o seguinte: os anéis de Saturno são tão lindos. Mas, por outro lado, se eles não fossem nesse formato elíptico, mas ao avesso, seria mais bonito. Não, gente. Olha que coisa mais fofa. Ora, isso não é ciência. Na realidade, ele é chamado para descrever por que existem os anéis em Saturno e por que a Terra não tem. Pronto. Acabou. É exatamente isso que deve fazer o cientista. Ele deve olhar para o seu objeto e, por isso mesmo, se abster de qualquer manifestação política, religiosa, moral, etc, 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 estética, etc, etc, estética. Por isso ele tem uma teoria geral. Por isso ele tem uma teoria que consegue, com essa abstração, com essa anulação do humano, aproximar o cientista jurídico do cientista químico, matemático, físico, etc. Ou seja, ele está dizendo para nós, o direito não era ciência, mas, a partir desse livro, será ciência. Eu vou torná-lo científico, exatamente. Por quê? Ele vai dizer. Porque, no fundo, todas as teorias positivistas que vieram antes dele, ele vai dizer, não eram verdadeiramente científicas. Mesmo Savigny, com essa proposta de teoria da história, Kelsen está dizendo, não, isso não foi científico. Isso não foi suficientemente científico, porque, na realidade, Savigny está fazendo uma teoria da história particular. Nós conversamos em aula anterior acerca disso. Ou seja, ele está fazendo uma teoria da história da Alemanha. E só. Kelsen está dizendo, ninguém faz uma teoria das bromélias ou uma teoria do planeta Marte. Ora, você faz uma teoria dos planetas, você faz uma teoria, sei lá, das pteridófitas, ou sei lá de que diabo seja uma bromélia, que com certeza não é uma pteridófita, mas eu não sei nada de botânica, então me desculpa. Acho que eu sou incapaz de cuidar até de um cactus, mas, bom. Diante desse cenário, Kelsen está preocupado, acima de tudo, em fazer com que o jurista supra o complexo de inferioridade que todas as outras ciências, principalmente a ciência natural, está esfregando na cara da gente, dizendo, olha, vocês não são cientistas, vocês são um bando de artistas, vocês não sabem o que vocês estão falando. Mas vocês falam, como tagarelas. E, por conta disso, né, Kelsen quer esse nível de abstração. Né? Bom, obrigado, Edgar. Gimnospermas ou angiospermas? Tá, continuo sem entender nada, mas tá bom. Voltando. Eu vou perguntar para minha mulher, que é bióloga. Né? Ela, com certeza, sabe me explicar. Voltando. Diante desse cenário, Kelsen, então, ele está preocupado na construção de um conceito de pureza e levar esse conceito de pureza para a ciência do direito. Então, primeiro passo, o cientista do direito está proibido de fazer juízos de valor. O cientista do direito vai ter que simplesmente estudar a norma. Porque vamos perceber uma coisa, Kelsen está criando uma teoria para a ciência. Kelsen não está criando uma teoria para o aplicador a princípio. Nós vamos chegar nesse ponto. Kelsen está tentando construir as bases do desenvolvimento de uma ciência jurídica verdadeiramente organizada,
metodologicamente controlada. Afinal de contas, o método é um elemento importante. Sem método, eu não tenho ciência. Sem método, eu tenho achismo. Né? Então, eu preciso ter um método, porque o método é o parâmetro de crítica. Se eu discordo de você, eu não discordo das suas conclusões, eu discordo da execução do método. Você errou no método, e por isso o seu resultado é diferente do meu. É mais ou menos assim que a ciência trabalha, ou pelo menos essa ciência de matriz positivista. E por isso, nesse momento, Kelsen está dizendo para nós, é preciso que a ciência se assuma, aliás, é preciso que o direito se assuma como ciência. E por isso, o cientista jurídico vai ter distanciamento. Agora, qual é o ponto? Isso é fundamental, porque muita gente, como o próprio Quadrinhos do Luiz Alberto Vará vai dizer, fala de Kelsen sem entender Kelsen. Fala de Kelsen, literalmente, sem nenhum juízo de autoridade, sem nenhum conhecimento de causa, porque detesta Kelsen sem nunca ter lido Kelsen. Né? E isso é muito sério. Isso é muito sério. Por que eu digo isso? Porque né, quando eu fiz direito, lá atrás, quase no período Jurássico, né, esta disciplina ela era dividida em duas. Eu teria a teoria do ordenamento jurídico 1 e 2, propriamente dito. E, de uma maneira muito curiosa, né, o meu professor de teoria 1, vamos colocar assim, ele detestava Kelsen. Ou pelo menos ele dizia detestar Kelsen, mas ele depois, né, lembrando das suas falas e depois encontrando com ele, eu pude perceber que ele não entendeu Kelsen. Ele julgou Kelsen sem ter realmente, talvez, sentado a bunda e lido Kelsen e compreendido a proposta em que Kelsen está desenvolvendo a teoria. Né? E, por outro lado, o meu professor de teoria 2 era um sujeito que conhecia horrores de Kelsen e que possivelmente é um dos 2 ou 3 maiores entendedores de Kelsen naquele momento. Né? O Luiz Roberto Vará já havia morrido, e Vará, indiscutivelmente, foi, no Brasil, quem mais trabalhou Kelsen, até por uma coisa, né? Esse autor das Histórias em Quadrinhos, Vará foi aluno de Kelsen. Né? Vará foi aluno de Kelsen. Isso é extremamente importante. Então, ele ouviu de Kelsen a sua teoria. Ele não comprou de telefone sem fio, muitas vezes. Ele teve o acesso à fonte originária para discutir com ele acerca das coisas. E, né, então, a gente pode dizer que, com certeza, disparado, a professora Elza Miranda e o professor Alexandre Trevisono são os 2 maiores juristas conhecedores de Kelsen hoje, né, vivos no Brasil. Interessantemente, né, é claro, Alexandre foi aluno de Elza. Eu fui aluno de Elza. Né? E Elza é um monstro em termos de estudo de Kelsen. Né? Ela tem um livro fabuloso, denso, sobre Kelsen. E Alexandre Trevisono tem também um trabalho muito bacana sobre a teoria do Kelsen, né? E que vale a pena ser conhecido. Chama O Direito em Kant e Kelsen. O Direito em Kant e Kelsen. Ambos são professores da FMG, Edgar, mas o Alexandre é professor da PUC também. Salvo engano, na praça. Né? O Alexandre leciona aqui. Quer dizer, quando eu digo aqui, da PUC Minas. E salvo engano, acho que é ele que está lecionando essa cadeira lá na praça. E eu aprendi com ele. Né? Uma pessoa muito bacana, um ser humano fantástico, um professor com uma didática fabulosa. Né? Se vocês tiverem oportunidade de ler ou tiverem oportunidade de assistir uma palestra do professor Alexandre, vão. Será uma experiência muito proveitosa para vocês. É um grande amigo, né? Se tornou um grande amigo, e eu não escondo
admiração. Talvez, eu até diria, um dos poucos bons professores que eu tive na minha graduação, Edgar. Talvez um dos poucos bons professores que eu tive na graduação. Tive muita gente famosa, mas tive muita gente ruim. Né? Então, paciência. Mais adiante. O que acontece aqui? O que acontece aqui? Kelsen, ele está preocupado em construir para nós, então, esse conceito de pureza para a ciência do direito. Né? Porque é a ciência que terá que ser pura, porque é a ciência que formula teorias, e não o direito. O direito em Kelsen é impuro. Kelsen nunca vai dizer, ao contrário, no primeiro capítulo do livro, na realidade, né, onde ele vai falar da pureza, a primeira linha é a ideia de pureza, ele vai dizer, de maneira bem clara, o direito é impuro. O direito é impuro por quê? Porque ele é formado por um monte de coisa. Porque ele é formado por religião, porque ele é formado por política, porque ele é formado por economia, porque ele é formado por moral, porque ele é formado por um monte de coisa. O direito não é o importante, na realidade. O importante é a ciência. A pureza tem que vir da ciência. Né? Da mesma forma, voltamos aqui à bromélia. Né? A bromélia tem processos químicos, e nem por isso ela é química, ela tem processos físicos, e nem por isso ela é física, né? E exatamente ela precisa encontrar o seu objeto. Então, o cientista ele vai moldar o seu olhar de acordo com o objeto do seu estudo. Né? O químico, principalmente o químico orgânico, ele vai traduzir a bromélia a partir da química orgânica. Né? E isso é importante. E aí decorre um ponto. Que é aqui uma discussão que a gente tem que nos fazer. Ok? Qual é o objeto da ciência do direito? Ou seja, se a ciência do direito ela tem que estabelecer uma relação sujeito-objeto, qual é o objeto do direito? Qual é o objeto? Qual é o objeto que seja só seu objeto? Ou seja, a química tem elementos da matemática, mas ela não é matemática. A matemática é um elemento comum, mas que não necessariamente faz com que aquela informação, uma equação estequiométrica ou um determinado cálculo de química orgânica, a química ceda lugar para a matemática. Né? Então, o direito ele precisa ter o seu objeto. E um objeto que é dele, só dele, e não seja compartilhado pelos demais ramos. Né? Pelos demais ramos. Exemplo, a justiça, Kelsen vai dizer, não, a justiça não é problema do direito. A justiça não é problema do direito. Não estou usando a palavra justiça como sinônimo de judiciário. Estou falando como a ideia metafísica, o valor aqui filosófico e etc. E, como eu mesmo disse, a justiça é filosofia. Né? Então, não há possibilidade de um consenso acerca da justiça no sentido da ciência, em que Kelsen está querendo transpor o direito. É importante que o objeto, ele seja um objeto consensual. Ou seja, é importante que, quando eu digo sobre a bromélia, nenhum botânico vai ter dúvida se isso é uma bromélia ou uma samambaia. O objeto está bem definido. Quando eu digo que aquilo é uma molécula de etanol, não há nenhuma dúvida para o químico de que aquilo realmente é etanol e não, sei lá, ibuprofeno de alguma coisa. Né? Quando também eu, sei lá, olho para uma espécie e digo, olha, aquilo é um cachorro, em momento nenhum alguém vai virar para mim e dizer o seguinte, não, é uma vaca, uma mini vaca, mas é uma vaca. Não, o meu objeto tem que estar bem definido. O meu objeto não pode depender da minha opinião.
Ou seja, as conclusões acerca de quais são os meus elementos de estudo estão entregues para todos nós. Estão entregues para todos nós. Então, todo mundo vai olhar para aquilo e dizer, aquilo é aquilo. E não aquilo é outra coisa. E Kelsen está dizendo, não funciona assim com direito. Não funciona assim com direito. Por quê? Se o direito era história, então a história para Savigny era muito mais objeto do que instrumento. E aí Kelsen diz, não, tá aí, Savigny, você está errado. Né? Para a escola da exegese, Kelsen vai refutar e dizer o seguinte, espera aí, vocês não estão discutindo o direito, vocês estão discutindo a vontade política do legislador. Então isso não é o objeto. Então nós precisamos de um objeto. Mas qual é o ponto? A lei entra num sentido muito, muito particular. E ele quer criar uma teoria mais geral. Ele quer criar uma teoria mais geral. E quando ele quer criar uma teoria mais geral, Kelsen está imaginando que a lei é apenas um dos vários elementos que trazem o objeto do direito. Que trazem o objeto do direito. Então, que, consequentemente, existe uma partícula menor dentro da lei, que é o objeto do direito. É a célula da biologia. Né? Eu posso pegar aqui um órgão como o coração e entender que, na realidade, eu posso diminuir esse órgão a uma única partícula para o seu objeto. E esse é o objeto do direito. Não o macro, o micro. O micro. Porque se o micro puder ser explicado, nós vamos explicar o macro. Observem que o que Kelsen está fazendo é usar da metodologia iluminista de Descartes. Eu vou partir o meu objeto em porções cada vez menores para encontrar aqui o núcleo da minha investigação. E aí, qual é o núcleo da investigação de Kelsen? Não a lei, mas aquilo que a lei representa enquanto conjunto. A norma. A norma jurídica. Porque Kelsen está entendendo que existem outras normas. A gramática tem normas. Um jogo, como o jogo de futebol, tem normas. A economia tem as suas normas. Mas ele quer chegar na norma jurídica. Na norma jurídica. Esse é o nosso objeto. Então ele vai negar, discutir qualquer outra coisa que não seja a norma jurídica, mas não a norma X ou a norma Y. A norma enquanto estrutura formal, enquanto elemento universal do direito. Perfeito? Esse é o ponto. É como se a gente fosse fazer uma teoria geral da pizza. Só que eu não estou discutindo a pizza de calabresa ou a marguerita. Eu estou discutindo a pizza enquanto hipótese, digamos assim, enquanto elemento abstrato, né, e não enquanto elemento particular. E quando nós nos dirigimos para a norma, Kelsen diz, a ciência do direito tem que então perceber que existe uma divisão fundamental da forma com a qual eu posso estudar o direito. Uma dimensão que ele denomina como tática e uma dimensão que ele denomina dinâmica. A estática, ela está preocupada em explicar para nós o que é o direito, como ele se formou. Tá? É aquela coisa meio tipo Globo Repórter, né? O que é a norma? Onde ela habita? Do que ela se alimenta? Né? Assista hoje, sexta-feira, 10 horas da noite. E a dinâmica, por outro lado, ela está preocupada com a aplicação da norma. Então, partindo do pressuposto que eu sei o que é a norma, eu tenho que aplicar. Eu tenho que aplicar. E isto é refletido na construção deste livro. Porque, então, esse livro ele tem uma parte que é a estática jurídica e ele tem uma parte que é a dinâmica jurídica.
né? Então, uma coisa é o cientista entender a norma, e outra coisa é o cientista entender aquele que aplica a norma. Porque, de novo, a ciência não vai aplicar a norma. A ciência vai estudar aquele que aplica. Então, consequentemente, o objeto da dinâmica não é mais a norma, mas quem aplica a norma. Voltando também para uma teoria geral do direito. Voltando para uma teoria mais abstrata. O aplicador da norma pode ser o juiz, pode ser um policial, pode ser o prefeito de um município, pode ser um parlamentar na Assembleia Legislativa Estadual. Ele está aplicando normas. Ele está aplicando normas. Né? Enquanto agente estatal, ele tem o poder de tornar a sua vontade obrigatória. Por quê? Porque uma norma diz que ele tem esse poder. Né? Então, o que o Kelsen está tentando estabelecer é uma relação antagônica, entre aspas, mas pelo menos didaticamente partida entre o ato de conhecer e o ato de aplicar. E, para que a gente possa fazer justiça à obra, né, a gente tem que entender primeiro a estática, para depois a gente entender a dinâmica. Né? Então, primeiro a gente tem que saber o que é a norma, senão como é que eu vou aplicar? Né? Se eu não souber identificar o objeto, a aplicação ela é comprometida. No sentido da metodologia técnica, ela é comprometida. Se eu não sei quais são as regras do jogo de xadrez, eu não sei jogar xadrez, que é o que você está dizendo. Onde eu aprendo as regras? Na estática. Na estática. Na dinâmica, eu coloco em prática. Se a gente quiser pensar, né, é uma diferença entre, que atrás eu tenho um piano, por exemplo, entre a teoria musical e tocar uma música. E tocar uma música. Claro, tocar uma música sabendo que música você está tocando. Não é o simples ato aleatório dadaísta de você dedilhar um piano. É você saber o que você está fazendo, qual é o seu tom, qual é, consequentemente, a sua marcação temporal, né, que você está estudando para aplicar de maneira séria. Né? Isso é importante, que é o que você está dizendo. O cientista ele não pode prescindir disso. Agora, aqueles, sei lá, fazem sem saber o que estão fazendo, o que é o que você está dizendo? Isso não é ciência. Ciência exige de nós a consciência de causa. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo para que eu possa definir isso como cientista. Ok? E aí, dentro desse cenário, o que Kelsen está trazendo para nós, então, é a ideia de que a ciência tem que se preocupar com o conhecer, com o dissecar, mas ela também tem que se preocupar com o direito aplicado. É claro, né? Mas de maneira abstrata. Então, não é o direito aplicado na Alemanha da crise dos métodos, ou o direito aplicado no Brasil em tempos de pandemia. É o direito aplicado em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer contexto. Também é um elemento geral, também é um elemento absolutamente abstrato, que Kelsen está levando em conta no seu conceito de aplicação. Mas, bom, voltando. Então, Kelsen está dizendo para nós que a nossa função é entender a norma. Né? Mas o que é a norma? Esta pergunta é uma pergunta extremamente importante. Né? O que é a norma? Ou seja, enquanto elemento jurídico, é isso. É isso. E Kelsen tem, talvez, um dos seus insights mais geniais, quando ele então nos diz o seguinte: a norma é nada mais, nada menos que um produto de interpretação. Norma não é o texto. Norma não é a lei. A norma é uma estrutura lógica
produzida a partir de um produto de interpretação mental do cientista. Por que um produto de interpretação? Como é que é essa ideia na cabeça do Kelsen? Kelsen está dizendo para nós que, na realidade, a norma é igual a um comando mais uma sanção. Isto é a norma. Ou seja, quando eu interpreto a lei, eu extraio da lei normas. E extrair da lei normas significa exatamente identificar que se de um lado eu tenho um comando, do outro eu tenho uma consequência. Tá? O comando é um verbo, é uma ordem, ou seja, é um verbo no imperativo. Faça, não faça, entregue, pague, prenda, por aí vai. Ou seja, o comando, como nós já estudamos, ele nos traz aqui 3 verbos. Proibir, obrigar ou facultar. Eu sou proibido de fazer alguma coisa. Eu sou obrigado a fazer alguma coisa, ou me é permitido. Posso fazer ou não fazer. Posso fazer ou não fazer. Né? Fica ao meu critério. Eu tenho que pagar impostos até tal data. Eu sou obrigado a. Eu sou permitido ter um filho, 2 filhos, 3 filhos. Pensem, por exemplo, que na China é proibido o segundo filho. Então, na realidade, eu não tenho essa faculdade. Eu não tenho essa liberdade concedida pelo direito. Porque Kelsen está partindo do pressuposto, isso aqui é fundamental, né, de que não existe um direito natural. Todas as minhas permissões são permissões concedidas pelo direito. É o direito, é a norma que me permitiu alguma coisa. Não existe sanção neutra, Edgar. As sanções serão positivas ou negativas. E não existe norma sem sanção. Exatamente. Kelsen vai dizer. Qual é o problema? E esse é um problema fundamental. Infelizmente, quem não estudou Kelsen acha que sanção é castigo, que sanção é punição. Não é não. Sanção, na realidade, significa consequência. A sanção é uma consequência. E essa consequência, ela pode ser positiva ou negativa. Vou usar uma outra expressão que está no alemão, mas que explica melhor a ideia de positivo ou negativo. Kelsen não traduziu como positivo ou negativo. Os franceses e nós, brasileiros, traduzimos assim. A sanção positiva, ela também é chamada de sanção premial no original. E a sanção negativa de sanção punitiva. Então, eu quero que um determinado comportamento seja feito, eu dou um prêmio. Eu dou um prêmio. Exemplo, eu sou obrigado a pagar o meu imposto de, sei lá, o IPTU dessa casa até o dia tal. Se eu não pagar, sanção punitiva, multa. Mas, por outro lado, me é facultado antecipar esse pagamento. E, ao invés de eu parcelar, eu pagar uma parcela única. Se eu usar dessa faculdade
e pagar antecipadamente o meu IPTU, a norma me dá um prêmio, um desconto. Então, ao invés de eu pagar 100% do valor, eu tenho 15%, 10% de desconto. Ah, mas o desconto é muito pouco. Então não paga. Paga parcelado, paga lá na data tal. Você tem essa faculdade de... O que você não pode é deixar de pagar até aquela data. Porque aí, senão, eu vou ter uma sanção negativa. Eu vou ter multa. Eu posso ter até, sei lá, a incidência de uma outra norma, como, por exemplo, o crime de sonegação. Mas o que o Kelsen está dizendo, então? Toda norma, ele é um produto da nossa interpretação. E enquanto produto da interpretação humana, vamos colocar assim, ela tem que abstrair do texto. Então, se eu pegar uma norma que é obtida a partir do texto do artigo 121 do Código Penal, o texto diz matar alguém. Pena, reclusão de 6 meses a 20 anos. Bom, peraí. Kelsen diz. Este é o texto e não a norma. Então eu tenho que ler o texto, buscando estabelecer nesse texto qual é o comando que nós estamos discutindo. O comando é proibir, obrigar ou permitir. Qual é o comando? Ora, o texto do artigo 121 não está dizendo somos obrigados a matar alguém. Parece ridículo essa interpretação. Como ele também não está nos permitindo matar alguém. Então, por exclusão, nós estamos no terceiro verbo. É proibido matar alguém. Este é o comando. Ou seja, você está proibido de matar alguém. Mas e se você matar? Vem a sanção, vem a consequência. Prisão de 6 a 20 anos. Estão entendendo como é que vai funcionar, então, o mecanismo da norma? Ou seja, diferente do que a escola da exegese lecionava, Kelsen está dizendo o seguinte: toda norma é um produto de interpretação. E de uma forma muito interessante, Kelsen está dizendo para nós: toda norma é interpretada. Não tem jeito de eu não interpretar a norma, porque a lei é apenas um texto. E todo texto tem que ser interpretado. Então, aquela bobagem da escola da exegese, né, que eu também chamo de síndrome do Arnaldo César Coelho, de que a história de que a regra é clara, Kelsen está dizendo, não, meu caro, não, não é não. Ela precisa ser interpretada, mas eu tenho método para interpretar. Eu não interpreto do jeito que eu quero. Eu interpreto não de maneira subjetiva, eu interpreto de maneira metodologicamente controlada. Então, aí, todo mundo tem que chegar no mesmo conteúdo da norma. Né? A não ser que eu seja um psicopata animal, eu não vou conseguir pegar o artigo 121 e dizer me é facultado matar. Não. Ah, porra, claro que não. Né? É óbvio que eu consigo entender na sublinha que o que está escrito aqui é proibido matar. Né? E aí eu tenho a consequência. Prisão de 6 a 20 anos. É importante que vocês percebam, então, isso. A lei é simplesmente um veículo, um instrumento de transmissão através do ato de interpretação da norma. Então, toda norma precisa ser interpretada. Toda norma precisa identificar o seu comando e a sua sanção. Seja sanção premial, seja sanção punitiva. Mas ela tem que ter esta estrutura. Novamente, Kelsen está dizendo, o problema é um problema formal. Né? É um problema de um esqueleto que ele está reduzindo a uma equação. Então, essa X, eu escreveria aqui, artigo 121 do Código Penal. Mas eu poderia escrever artigo 171 do Código Penal, que fala, por exemplo, sobre estelionato.
Poderia escrever artigo 49 do Código Tributário Nacional, que fala sobre o imposto de renda, etc, etc, etc. Né? X aqui é exatamente uma norma hipotética. Uma norma hipotética. E aí ela tem que ter comando e ela tem que ter sanção. Né? Ela tem que me estabelecer aqui as duas coisas. Ela tem que me trazer esses dois parâmetros. Mas qual é o ponto mais importante? E é sério, esse é o ponto mais importante. Né? A sanção, ela opera no plano jurídico de maneira diferente das coisas do plano fático. O mundo, né? E percebam que, na realidade, o que o Kelsen está construindo de maneira esquemática aqui é apenas uma relação de descrição de X a partir de uma causa mais o efeito. Eita. De uma causa mais um efeito. Então ele está dizendo o seguinte: o que o cientista faz? Ele lê o fenômeno, ou seja, ele lê aquilo que ele quer interpretar a partir de uma relação de antes e depois. Eu tenho a causa tem a consequência. Né? Só que qual que é o problema? Esse cenário aqui, esse cenário de descrição de uma realidade, no plano fático, ele opera num mundo que Kelsen denomina como o mundo do ser. E o mundo do ser, ele trabalha com uma consequência, ou uma noção de consequência diferente, que ele chama de lógica da causalidade. A lógica da causalidade, ela poderia ser explicada por uma equação. E a equação é, vamos dizer, se A causa é B é. Então, se A acontecer, a consequência B acontecerá. E aí acontecerá com 100% de certeza, com 100% de repetibilidade. Ou seja, a lógica da causalidade, ela diz para mim que em 100% dos casos, B acontecerá. Se não, eu não tenho uma descrição científica de um fenômeno. Eu não tenho uma descrição científica de um fenômeno. Exemplo, eu tenho aqui água, e se em condições normais de temperatura e pressão, ao nível do mar, eu ferver essa água, então, se A acontecer, a água for fervida, em condições normais de temperatura e pressão a nível do mar, a 100 graus Celsius, ocorrerá uma consequência: ebulição. Ebulição. E eu posso fazer isso. O Edgar pode fazer isso. O João Marcos pode fazer isso. A Fernanda pode fazer isso. E sempre ela vai entrar em ebulição a 100 graus Celsius. Né? Isto é uma lei ou uma regra da ciência. É uma regra universal. E a nível do mar, seja na costa brasileira ou na costa do Caribe, a água vai ferver em condições normais de temperatura e pressão em 100 graus Celsius. Então eu posso repetir a experiência. Ela sempre vai acontecer. Eu posso pegar o livro e soltá-lo. Então, se A soltar o livro, consequência B, ele cairá. Ele será atraído para o solo. Bom, então eu tenho a regra da gravidade. Eu tenho a regra da gravidade. Isso vai acontecer 100 vezes. Isso vai acontecer por mim, isso vai acontecer por qualquer um de vocês que faça isso. Que faça isso. Né? Que experimente aqui essa experiência.
né, que tente, de alguma forma, vamos colocar, repetir o experimento, os efeitos têm que ser exatamente os mesmos. Tem que ser exatamente os mesmos. Aí eu tenho uma regra do mundo do ser. E qual é o problema? O mundo do ser é o mundo das ciências naturais. Não é o mundo do direito. Não é o mundo do direito. Então, algo que posso dizer que se eu tenho um ser vivo, vamos imaginar aqui, e se eu subtraio o oxigênio desse ser vivo, consequência, morte. Morte. Né? Então, esse esquema de raciocínio é extremamente importante. Eu preciso da causa para ter o efeito. Tendo a causa, sempre terei o efeito. O direito não opera sobre essa base. O direito não opera. E essa descoberta de Kelsen é a descoberta mais importante da ciência jurídica de todos os tempos. De todos os tempos. Por mais que a gente possa criticar Kelsen, é impossível negar que o raciocínio de Kelsen está correto neste aspecto. Qual é o aspecto? O direito trabalha num plano que ele vai denominar como plano do dever ser. Do dever ser. Ou seja, a equação ela ganha um texto diferente se nós estamos falando da norma jurídica. Por quê? Na norma jurídica, nós não estamos trabalhando no plano da causalidade. Nós estamos trabalhando num plano que Kelsen denomina de imputação. E o plano da imputação tem uma estrutura lógica formal que significa que se A é B deve ser. Isso se chama imputação e não causalidade. Qual é a grande diferença? A. Matar alguém. Matar alguém. Aconteceu. Qual é a consequência que Kelsen está dizendo? Ele deve ser preso. Mas eu não estou dizendo que ele será preso. Eu não posso afirmar isso. O cientista não pode afirmar isso. Porque não é ele que aplica a norma. Não é ele que aplica a norma. Ele não é o juiz. Ele é um cientista. Ele está olhando com distanciamento e não como aquele que está envolvido naquela mecânica. E aí a gente vai dizer, mas peraí, mas por que deve ser? Ora, ele pode ser preso, mas ele pode se suicidar antes da prisão. Ele pode fugir da prisão. Ele pode ser absolvido no julgamento. Um monte de se pode acontecer. Então, o direito ele não nos dá garantias. Ele nos dá expectativas. Ele nos dá possibilidades. Ele nos dá a ideia de que algo poderá acontecer. Ou deverá ser esperado. O dever aqui é muito menos uma obrigação e muito mais uma expectativa. É algo que deve vir, mas pode não vir. Pode não vir. Inclusive, se o sujeito for preso, ele pode fugir. Ele pode fugir. Então pode acontecer tanta coisa que o cientista ele não tem controle. É diferente do ferver a água. É diferente do ferver a água. O nível de controle da metodologia ela não pode ser feita. Ela não pode ser feita. Né? Então, o que caberia a nós? Pensar as possíveis interpretações. Pensar os possíveis cenários que essa norma pode me trazer como consequência. Esse é o grande ponto. Que o leigo ele não consegue entender. Infelizmente, você diferencia o raciocínio do jurista cientista para o leigo. Porque o leigo trata o direito no plano da causalidade. Ele não consegue tratar o direito no plano da imputação. Ele não consegue entender essa dimensão que no alemão é chamada de Sollen. E que o Sollen é diferente do Sein, do ser. A ideia de que algo tem que acontecer, no sentido de uma previsibilidade absoluta, não é
a lógica do direito. Não é a lógica do direito. E, pelo amor de Deus, se vocês encontrarem um jurista confundindo o mundo do ser e do dever ser, vocês estão autorizados a chamá-lo de quadrúpede. Porque ele não entendeu a coisa mais básica do direito. Ele não entendeu exatamente que o direito trabalha com essa possibilidade de e nunca com a certeza. E essa é a maior crítica ao direito natural. O direito natural não trabalha na dimensão do Zolan. O direito natural trabalharia na dimensão do Sein, do ser. E por isso ele não é direito, Kelsen vai dizer. Por isso ele não é direito. Porque ele não consegue obedecer a essa estrutura técnica formal. Ele não tem um comando. Ele não me gera uma expectativa de sanção. Ora, se eu desobedecer os 10 mandamentos, qual é o dever ser? Deus vai me julgar um raio? Uma chuva de gafanhotos deve invadir a minha cidade? Eu não tenho expectativa de resultado. Eu não tenho expectativa de consequência. E aí Kelsen diz, se eu não tiver a expectativa de aplicabilidade da sanção, eu não tenho norma jurídica. Eu tenho norma moral. Eu tenho norma moral. Eu tenho uma norma ética. Mas eu não tenho direito. E por isso o direito natural não é direito. Não tem sanção passível de ser aplicada pela hipótese de imputação. Não tem. Não tem. Então eu preciso da norma positiva. Né? Kelsen até vai dizer, no segundo capítulo da teoria pura, de que às vezes a norma jurídica se transveste, né? Ou seja, ela tem aqui a capacidade de absorver um conteúdo da moral. Mas isso não a fará moral, porque ela vai manter essa sanção. Eu posso dizer que o comando que me proíba matar é moralmente errado, mas a conjugação do comando e a consequência sobre a lógica da imputação, isso é do direito. Isso não é da moral. Isso não é da filosofia. E por isso, o direito natural não consegue absorver essa mecânica de raciocínio que está sendo estabelecida para nós. Né? Que está sendo estabelecida para nós. De novo, quando eu digo que, por exemplo, eu tenho garantido pelo artigo 5º da Constituição um direito à saúde, está dizendo que se eu adoecer, deve ter leito hospitalar de UTI para mim, que estou com Covid-19. Deve ter, mas vai ter. Pode não ter. Eu posso chegar no hospital e não ter nada. Nenhum leito vago. Ah, mas então não existe o direito à saúde? Não, calma, cara pálida. Não é isso não. Está dizendo é que eu tenho a expectativa de ser atendido, mas eu posso não ser. As expectativas podem se frustrar. Faz parte do direito a frustração de expectativas. E nem por isso a norma deixou de existir. Nem por isso a norma deixou de existir. Pensem comigo. Aliás, a norma só existe porque a expectativa pode ser frustrada. Eu só tenho o artigo 121 porque pessoas cometem homicídio. Porque se a gente vivesse numa sociedade perfeita de anjos, não tinha sentido eu proibir. Como, por exemplo, vamos imaginar que eu tivesse hoje uma norma para casamentos entre seres intergalácticos. Não, isso não existe. Por mais que algumas pessoas que a gente encontra na sociedade pareçam ter vindo de outro planeta, talvez ela tenha vindo dos infernos, ou dos confins da Terra, mas do espaço sideral, com certeza não. Com certeza não. E é essa a lógica que Kelsen está estabelecendo para nós. Eu preciso ter uma consequência que possa ser aplicada enquanto expectativa de comportamento. Porque daqui decorre um problema. Se eu tiver uma sanção e essa sanção deixar de ser aplicada, como, por exemplo, nós discutimos em momentos anteriores acerca do crime de adultério, então eu tinha um comando no Código Penal. É proibido cometer adultério, ou seja, duas pessoas casadas não poderiam ter relação sexual. Pelo menos uma pessoa, sendo casada, não poderia ter relação sexual que não fosse com seu parceiro de casamento. Isso seria o comando. É proibido ter relações sexuais estando casado com outra pessoa. Mas aí viria a sanção. Uma sanção negativa, uma sanção punitiva.
você seria preso de 2 meses a 6 meses, sei lá, não me lembro o tempo de pena mais. De 2 meses a 6 meses. Tá, mas as pessoas não estão sendo presas. Eu perdi a expectativa de que a sanção viesse a ser aplicada. Observei 1 caso, 2 casos, 3 casos, 5 casos, não está sendo. Então, eu estou concluindo que a imputação foi quebrada. E a imputação foi quebrada não porque o comando deixou de existir, mas porque a sanção deixou de ser aplicada. E aí essa norma perdeu a juridicidade. Ela deixou de ser norma jurídica e se transmutou em norma geral, moral, pelo desuso da sanção, propriamente. Então, se eu não tiver esses 2 elementos, comando e sanção, eu não tenho norma jurídica. Eu não tenho norma jurídica. Isso é extremamente importante que vocês entendam. Agora, que a norma seja violada, isso faz parte da própria norma. E por isso o comando, por isso a sanção, para reestabelecer o comando. Todas as vezes que, consequentemente, o comando for violado, a sanção deve ser aplicada. Mas ela pode não ser. Ela pode não ser. Fica clara essa ideia, gente? Fica clara essa ideia? Né? Porque isso é extremamente importante para a gente avançar. Ou seja, Kelsen está trabalhando com uma forma radicalmente nova de nos conduzir a filtrar o nosso olhar sobre as coisas. Então, o que o Kelsen está dizendo, isso aqui também é interessante, né? Descrições da realidade não são importantes para o direito. No mundo do ser, muita coisa pode ser explicada, mas, para o mundo do direito, eu só posso descrever e fazer um juízo, uma proposição, uma afirmação acerca de algo, se eu tiver normas que filtrem a realidade. Uma mesma conduta pode ser explicada por normas diferentes. Uma mesma conduta pode ser explicada por normas diferentes. E aí ela pode ser lícita ou ilícita. Porque, no fim, a tentativa de produção de uma interpretação é a produção de um sentido daquilo que será definido por nós como, consequentemente, o lícito. Bem, achei que eu estava escrevendo alguma coisa e não estou. O lícito e o ilícito. Enquanto elementos antagônicos aqui para a gente. Né? Enquanto elementos antagônicos. Toda interpretação ou toda extração de sentido de uma norma, ao final, interpretará uma realidade como sendo lícita ou ilícita. E se essa realidade for considerada ilícita, dirá Kelsen, uma sanção negativa será aplicada a essa realidade. Alguém deverá ser punido. Deverá ser punido. Então, olha só. Kelsen faz uma descrição de uma realidade. Né? Imaginem que eu tenho uma casa fechada, e de repente um sujeito mete o pé na porta, rebenta essa porta, entra dentro da casa e sai de lá com um aparelho de televisão debaixo do braço e sai. Kelsen se pergunta, o que aconteceu? Como o direito interpretará esta realidade? Num primeiro momento, um sujeito apressado pode dizer: houve um crime, houve um furto. Esse sujeito é um ladrão que meteu o pé na porta e entrou sem autorização dentro daquela casa
e levou um aparelho de televisão de maneira criminosa subtraída. Então, esta é uma conduta ilícita e a norma que proíbe o furto deve ser aplicada e deve ser aplicada a sanção de prisão. Calma, pequeno gafanhoto, diria Kelsen. Calma. E se quem derrubou a porta foi um oficial de justiça, cumprindo uma ordem judicial de busca e apreensão daquela televisão? Então isso não é mais ilícito. O oficial de justiça, diferente do criminoso que estava proibido de entrar na casa, era obrigado a entrar na casa porque o ordenamento jurídico diz que ele tem que cumprir a função. E a função dele é executar as ordens judiciais. Então, se um juiz de direito disse, vá lá, entra, arromba e me traz essa televisão, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. O oficial de justiça vai cumprir. Kelsen está dizendo, não tem, do ponto de vista objetivo, fático, no mundo do ser, nenhuma diferença entre o ladrão e o oficial de justiça. Ambos praticaram os mesmos atos. Mas a interpretação que o direito dá a partir da norma, daquela conduta, vai variar. Vai variar. Para um, a conduta é lícita. Para outro, a conduta é ilícita. Da mesma forma que eu poderia ter um terceiro verbo. Eu sou o dono da casa. E eu ia pegar a televisão para levar para casa de um amigo para a gente assistir um jogo de futebol. Só que eu esqueci as chaves. Ou eu me tranquei para fora da minha própria casa. E eu, puto da vida, chuto a porta e derrubo a porta da minha própria casa. Eu posso fazer isso? Posso. Me é facultado derrubar a porta da minha própria casa. E me é facultado pegar a minha televisão e levar. De novo, as condutas fáticas são as mesmas. O elemento do mundo do ser é o mesmo. Mas o direito lê de maneira radicalmente diferente. O direito interpreta à luz da norma as consequências e valora como lícito ou ilícito de maneira radicalmente diferente. Ficou claro isso? Moçada? Ficou claro isso? Né? É extremamente importante que vocês entendam como que o direito funciona para a gente poder avançar ao longo da teoria do Kelsen. E aí a gente vai perceber, principalmente, a estática jurídica do Kelsen é genial. Eu não sou um kelseniano, mas a estática jurídica do Kelsen é genial, porque muda a forma com que o nosso cérebro está acostumado a lidar com o direito. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Ok? Bom, até aqui. Perguntas? Sabe? Perguntas? Sem perguntas? Anderson? Exatamente. É isso, meu caro, é isso. O cientista do direito ele não olha para o fato, ele olha para a norma. Quem tem que olhar o fato pode ser outra ciência, mas não é a ciência do direito. O cientista do direito ele está preocupado com a norma que deve ser aplicada. Não a que será, que deve ser aplicada àquele fato. Sua conclusão está brilhante. Sua conclusão está brilhante. Exatamente isso. Exatamente isso. E é exatamente isso que, a partir de agora, vocês terão que fazer. Ou, como Kelsen diria, Zolan, vocês devem ler a norma, não o fato.
não o fato. O fato não nos interessa. A descrição não nos interessa. O que nos interessa, e único e exclusivamente nos interessa, é a norma. Né? O que eu estou convidando a partir de agora, vocês, é a pensar não o fato, mas a norma. E isso é importante. Isso é importante. É a diferença de trabalho entre o investigador de polícia e o juiz de direito. O juiz de direito, sabendo de A, vai aplicar a norma. O investigador de polícia não vai aplicar a norma. Não é ele que manda prender ou manda soltar, por exemplo. A consequência, se ela deve ou não ser aplicada, cabe à norma. Cabe à norma definir se a conduta é lícita ou ilícita. Cabe à norma definir qual é o verbo desta conduta. Obrigar, proibir, facultar. Isso é importante. Se a gente não olhar para cada norma através desse raciocínio de abstração, vocês não caminham no direito. Vocês não serão juristas. Vocês serão qualquer outra coisa, sei lá, né? Mas não serão juristas. Isso não é uma opção. Isso não é uma opção. O direito moderno, a partir de Kelsen, e atenção, né? Mais uma vez, ele está escrevendo ali por volta de 1921, 1923. Em diante, qualquer teoria do direito vai levar isso adiante. Nenhuma teoria do direito vai contrapor esta afirmação técnica que Kelsen está fazendo. Perfeito? Senhores, mais alguma questão? Tá. Moçada, vamos ficar por aqui. Eu acho que já dei informação demais para vocês hoje. Né? A gente ainda tem mais assuntos sobre Kelsen, nós vamos gastar possivelmente umas 3 aulas para falar sobre Kelsen. Né? Essa é a primeira. Deixa vocês processarem essa informação e na sexta que vem a gente continua ainda na estática. Ainda na estática. Né? Nós vamos gastar possivelmente 2 aulas, a aula de hoje e a aula de sexta que vem, para falar sobre a estática e uma aula para falar sobre a dinâmica. Perfeito? Perfeito? Não, Edgar. A dinâmica não está falando do ser. A dinâmica está falando do dever ser. A dinâmica está falando de como nós aplicamos a norma. O fato não é norma, então ele não interessa para o direito. É algo absolutamente diferente. Perfeito? Então tá bom. Meus queridos, uma ótima sexta, um excelente final de semana. Nos encontramos aí na sexta que vem para dar continuidade.